Hei, moi, tere, e sim, é desta forma que eu inicio este vídeo que vai trazer-vos a última leitura que eu fiz durante o mês de agosto. E vão entender já daqui a bocadinho porque é que eu iniciei o vídeo com estas três palavras e já vão entender aquilo que elas significam, porque é verdade que esta obra que eu li no final do mês de agosto levou mais cedo do que aquilo que eu estava à espera a dois locais que eu conheci pela primeira vez em novembro do ano passado. Sim, eu em novembro do ano passado, por motivos profissionais, fui a duas capitais europeias que eu não conhecia e que desde já recomendo vivamente que conheçam por variadíssimas razões. Estou a falar-vos de Helsínquia, capital da Finlândia, e de Tallinn, a capital da Estónia. Adorei lá ter estado, estive lá durante uma semana e conheci, para além de uma outra palavrita finlandesa e estónia, sim, porque hei e moi são duas formas de dizer olá em finlandês, e tere em estónio, essa mesma saudação portuguesa. E fui lá como eu estive lá como eu já vos disse durante uma semana, adorei a evolução educativa e cultural que impera na Finlândia, e adorei a parte arquitetónica de Tallinn. É uma capital lindíssima que eu, para quem como eu é amante da arquitetura e da parte histórica e de centros históricos belíssimos, que eu recomendo vivamente. Já Helsínquia, recomendo se vocês quiserem ficar de boca aberta com aspectos como, por exemplo, bibliotecas que aquilo tem para lá e que são de ficarmos, de pôr-nos de boca aberta e de pensarmos que a mesma coisa deveria acontecer e deveria existir no nosso país. Havemos de lá chegar. Mas como eu vos disse, a leitura, que foi a última que eu fiz durante o mês de agosto, foi aquela que proporcionou que eu regressasse a esses locais aos quais eu não estava nada à espera de regressar tão cedo. Esta obra que eu tenho aqui nas minhas mãos, que se chama A Purga, de Sophie Oksanen, eu não faço a mínima ideia se o nome da autora se pronuncia assim ou não. Ela é de dupla nacionalidade, é finlandesa e estónia, por isso mais uma razão para esse regresso que eu não estava nada à espera que acontecesse tão cedo. Também não fazia a mínima ideia que esta obra, que já estava nas minhas estantes desde 2018, era e é de uma autora com essa dupla nacionalidade, e também não estava nada à espera, como eu já disse várias vezes e repito, de regressar a esses locais, mais propriamente à Estónia, porque da Finlândia temos aqui um ou outro apontamento, nada de muito preponderante para a narrativa. E esse regresso foi muito saboroso. Claro que para mim, que tenho essa ligação pequenininha com a Finlândia e a Estónia, foi ainda mais especial, mas não era necessário que isso acontecesse para que eu me rendesse a esta obra, e por isso mesmo a recomendo a todos vocês que estão aí, mesmo ainda não tendo falado de quase nada sobre ela, que a recomendo vivamente a todos que estão aí desse lado e que infelizmente ainda não puderam ir nem à Finlândia, nem principalmente à Estónia. E aquilo que vocês encontram nesta obra, que tem esta capa que eu gosto muito, que está de alguma forma relacionada com a obra, mas que é uma capa que a mim me atrai e eu que não sou nada fã de capas, aquilo que eu vos posso dizer sobre esta obra e que me leva a recomendá-la vivamente, passa por uma contextualização histórica que a mim me fascina, como vocês já sabem, e passa por duas protagonistas, duas mulheres bastante diferentes uma da outra, mas com muitas semelhanças, e que dificilmente nos passam, dificilmente fazem com que nós nos sintamos indiferentes para com elas. E também por um estilo da autora que tem algo do frio e do contido e daquilo assim do despojado e do cru, que eu associo a latitudes tão geladinhas como as da Finlândia ou as da Estónia. E isto, para mim, acho que já são ingredientes suficientes para suscitar a curiosidade de quem está aí desse lado. Pelo menos para mim suscita e muito. Depois, vou dizer-vos então que essa contextualização histórica leva-nos desde os anos 30, mais ou menos, aos anos 90,
da nação Estónia, leva-nos a conhecer um país que antes da Segunda Guerra Mundial era independente, que depois perdeu essa independência, como muitos países perderam durante a Segunda Guerra Mundial, foi invadido pelo exército alemão. Claro que esse exército alemão foi combatido pelo exército soviético. Sabemos que no final da Segunda Guerra Mundial aquelas bandas do leste ficaram todas debaixo do jugo comunista e que a Estónia foi mais uma dessas repúblicas que perfaziam a União das Repúblicas como é que é? A União das Repúblicas Sociais Soviéticas. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É assim. E sim, a Estónia era uma dessas repúblicas, perdeu a sua independência, esteve muitos anos debaixo do jugo comunista e só se libertou desse mesmo jugo no início dos anos 90. E é esta contextualização toda que nós temos aqui neste livro e que para mim já de si é um aspecto fascinante. A isto juntamos ou adicionamos, como eu disse, duas protagonistas, a Alide e a Zara. A Alide, com dois Is, é uma mulher que nós vamos conhecer já com alguma idade no início dos anos 90, mas que depois vamos conhecer desde a sua juventude, quando a obra regressa aos anos 30, e temos uma Zara, que é uma jovem no início dos anos 90, e que nós vamos perceber que, apesar de ser bastante jovem, muito novinha, já tem uma carga às costas que eu não desejo nem ao meu pior inimigo. A tudo isto juntamos, como eu digo, um estilo que, apesar de ser, como eu disse, algo frio e cru, e que nos relata com muita crueza e muita dureza e muita violência muitos acontecimentos nas vidas destas duas mulheres, é um estilo que acaba por coadunar-se muitíssimo bem àquilo que é a contextualização histórica que está aqui por trás desta obra. Todas as pessoas que nós vamos encontrar aqui ao longo da obra sofreram a sua purga, mas estas duas protagonistas são aquelas que nós vamos conhecer com mais detalhe. Uma purga que no caso de Alide durou muito mais tempo, e uma purga que no caso de Zara, apesar de ser num espaço de tempo muito mais curto, nada fica a dever à purga de todos os outros personagens, incluindo a de Alide. Muito pelo contrário. E temos aqui também algo que mexe muito connosco, para além de toda essa dureza e crueza de acontecimentos associados ao jugo comunista e que levaram a toda a gente que se mostrasse de alguma forma contra esse jugo comunista, sofresse na pele com torturas, com abandono dos seus lares e com deportações massivas para o final, os confins da União Soviética já a bater no Oceano Pacífico. Temos também na personagem de Zara a ilusão, a ingenuidade que ela vai pagar muito caro de que no Ocidente, para além das fronteiras daquilo que era a antiga União Soviética, tudo é perfeito, tudo é um paraíso. E isto tudo, junto, resulta numa narrativa poderosíssima que não deixa ninguém indiferente e que me fez sofrer horrores, estar continuamente assim e a tentar esconder tudo aquilo que eu estava a sentir enquanto estava, por exemplo, deitada na cama e a ler a obra. São contínuos murros no estômago, mas que, apesar de estarem numa obra de ficção, nós sabemos que representam muito bem, de uma forma muito crua, o que era a realidade
desses anos do século XX e que, quiçá, ainda continua a acontecer em muitas partes do nosso mundo em pleno século XXI. E eu adorei tudo isto e a única coisa que eu vos posso dizer que não me leva a dar-lhe a nota máxima é que eu senti um bocadinho de falta de emoção. E só por isso é que eu lhe dou o 9 em 10. Mas tudo o resto que aqui está é de leitura obrigatória e eu aconselho-vos mesmo que vocês leiam isto, que conheçam a purga destas duas mulheres e que conheçam e percebam um bocadinho mais, se quiserem e estiverem interessados no assunto, daquilo que foi uma contextualização histórica de uma dessas repúblicas que esteve debaixo do jugo comunista da União Soviética, ok? 9 em 10, por favor, leiam se ainda não conhecem, recomendado vivamente, ok? Hey, hey! Moi moi, que é como se diz tchau em finlandês, não sei dizer em estónio. Fico à espera dos vossos comentários e até um próximo vídeo. Hey hey, moi moi!